Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sexta-feira, 20 de outubro, da 28ª semana do Tempo Comum. Nessa sexta-feira, dia em que a igreja nos convida a um dia de oração, de recolhimento, de jejum, de intercessão. Terça-feira, agora, dia 17, a igreja convocou a todos os cristãos a rezarmos um dia de oração e intercessão pela paz em Israel, mas nós podemos continuar esse dia de oração e de intercessão. E sexta-feira é o dia por excelência, né? O dia do jejum, é o dia do sacrifício. Então hoje é um dia para lembrarmos mais uma vez, né, todo esse povo sofrido, quantas mortes, né, quantas pessoas já morreram nessa guerra, e nós precisamos pedir a paz no coração do homem. Precisamos pedir que cesse a guerra e rezarmos sobretudo pela nossa igreja que está presente também nesses locais, para que ela possa ter a graça e a força de continuar anunciando o Cristo no meio de nós, mas sobretudo de serem portas de acolhimento, portas de escuta para todo esse povo que está lá à espera de um consolo, à espera de fato de um lugar para encontrar Deus. Então, neste dia eu quero te fazer um convite de oração, de intercessão e de jejum. Se você não tinha motivos para rezar, hoje nós estamos te dando, né? O motivo do próprio mundo que sofre. E já há um ano estamos também com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, rezemos também por todos esses países que vivem essas guerras, essas crises, e que de fato o Senhor venha consolar o coração daqueles que estão sofrendo. Outubro também é o mês das vocações, é o mês das missões. Então, não esqueçamos que temos um compromisso de sermos missionários nesse mês. Então, qual é a missão que você, nesse mês de outubro, vai dar um tempinho da sua vida, né? Um tempinho, uma hora do seu dia, seja durante a semana ou no final de semana, para se tornar um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelizador. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Que diremos, pois, de Abraão, nosso progenitor segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele justifica o ímpio. É sua fé que é levada em conta de justiça. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem, a quem Deus credita a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. A leitura de hoje é uma continuação, da leitura de ontem, que vai falar dessa justificação do Senhor feita com seu povo através da fé. Não só pelas obras, e ele vai usar o exemplo de Abraão, que foi justificado pela obra, mas também Abraão foi aquele que creu em Deus e isso foi levado em conta. E somos convidados também hoje a acreditar no Senhor e pôr mãos à obra, A fé sem obras, ela é morta. Precisamos renovar a nossa fé, mas precisamos também colocar mão na obra do Senhor, sermos um operário da sua messe, O Evangelho de ontem clamava isso, que o Senhor envia operários para a sua messe. E a palavra de hoje vai nos convidar, de fato, a vivermos a nossa fé e, sobretudo, a termos a confiança nessa misericórdia de Deus que não só nos ama, mas nos justifica. O versículo 7 vai dizer: Bem-aventurado aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Então aí a gente vê a misericórdia de Deus, o amor do Senhor com cada um de nós, que perdoa os nossos pecados e que de fato perdoa as nossas falhas, as nossas culpas, as nossas ofensas. E o Senhor não leva em conta o nosso pecado. Então, para que graça maior que tocar nessa misericórdia de Deus, no seu amor, que mesmo vendo o nosso pecado, a nossa fragilidade, o Senhor age com muito mais amor e muito mais misericórdia. Tem um salmo que diz, que o Senhor é lento para a ira e cheio de amor e compaixão. Eu sempre gosto de dizer esse salmo, porque eu vejo aí a misericórdia de Deus,
né, que é lento, né, para se encolerizar, é lento para nos castigar, mas que é cheio de amor, de bondade e de misericórdia. O salmo de hoje é o Salmo 31. Feliz é aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há fraude. Confessei a ti o meu pecado, e minha iniquidade não te encobri. Eu disse, vou ao Senhor confessar a minha iniquidade. E tu absolvestes a minha iniquidade, perdoastes o meu pecado. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e exultai, dai gritos de alegria, todos os de coração reto. Então, o salmo de hoje, ele é essa confirmação da primeira leitura, que vai falar do Senhor que perdoa a nossa culpa, o nosso pecado. O Senhor que, de fato, nos convida a reconhecermos a nossa fragilidade, a olharmos para dentro de nós, mas, sobretudo, a não só reconhecer a nossa falha, mas reconhecer a misericórdia de Deus. E, no final, o salmista vai nos convidar a nos alegrarmos e a exultarmos, porque o Senhor, de fato, nos ama, e o Senhor, Ele ama todos aqueles que têm um coração reto. O Senhor ama todos aqueles que têm um coração fiel e leal, que, apesar da fragilidade e da fraqueza humana, deseja sempre recomeçar. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Neste interim, havendo a multidão afluída aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Não há nada de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Então, o evangelho de hoje é um evangelho belo que vai nos lembrar essa verdadeira lealdade e fidelidade que somos chamados. O versículo 2 vai dizer: não há nada de encoberto que não venha a ser revelado e nada de oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que tiveste dito às escuras será ouvido à luz do dia. Então aqui vai falar de uma verdadeira lealdade e transparência que nós somos chamados a viver. E aí o Senhor vai nos exortar, né? Ao qual nós devemos temer. Devemos temer a maldade, devemos temer a mentira, devemos temer tudo aquilo que é obscuro, que não é claro, que não é justo diante de Deus. E aí é tão bonito porque vai dizer o quanto o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a cada um de nós ao ponto de conhecer até a quantidade de cabelo que há na nossa cabeça. Né? Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então vai mostrar que Deus conhece o profundo do nosso coração, Deus conhece a cada um de nós. E aí o Evangelho vai dizer, não tenhas medo, pois valei mais do que muitos pardais. Então vai mostrar de fato esse amor que o Senhor tem conosco, a importância, esse cuidado do Senhor com cada um de nós. Então peçamos de fato a graça de percebermos que não somos esquecidos diante de Deus. É isso que diz o versículo 6. Nenhum deles é esquecido diante de Deus. Nenhum de nós somos esquecidos diante do Senhor. O Senhor olha para cada um de forma particular, individual. O Senhor olha para você de forma particular, individual. O amor dele é incondicional por você nesse dia. Então renova o seu amor, renova a sua esperança, renova essa alegria com o Senhor neste dia. E pede a Ele a graça também de ser essa alma agradecida pela misericórdia de Deus, que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Nessa sexta-feira, que é esse dia da oração, da intercessão e do jejum,
Peçamos ao Senhor a graça de sermos fiéis nesse dia. Tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus nos abençoe.